Meus amados irmãos, muito bom dia. Leitura de hoje, Neemias, capítulo de número 3. Levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos. Os sacerdotes reedificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Hananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. E a porta dos peixes edificaram os filhos de Azená, o qual amadeiraram e levantaram as portas e as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Cós. E ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Masizabel. E ao lado reparou Zadok, filho de Baaná. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não subiram ou não se submeteram ao serviço do seu senhor. E a porta repararam-na Joiada, a porta velha, filho de Pessaia, Mesulão, filho de Besodias. Estes emadeiraram e levantaram suas portas e as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, o gibeonita, Jadom, o meronita, homens de Gibeon e de Mispas, que pertenciam aos domínios do governador além do rio Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives. E ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários, e fortificaram a Jerusalém até o muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, líder da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Arumaf, de fronte de sua casa. E ao seu lado reparou Atus, filho de Assabinéias. E a outra porção reparou Malquias, filho de Arim, Azube, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos. E ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, líder da outra metade de Jerusalém, e junto com ele as suas filhas. À porta do vale reparou Anum, dos moradores de Zanoa. Estes edificaram, eles levantaram as portas com suas fechaduras e ferrolhos, como também 1000 côvados do muro, até a porta do monturo. E a porta do monturo reparou Malquias, filho de Recabe, líder do distrito de Bet-Aquerem. Este edificou, eles levantou as portas com suas fechaduras e seus ferrolhos. E a porta da fonte reparou Salum, filho de Col-Rosé, líder do distrito de Mispa. Este edificou e cobriu, e lhe levantou as portas com suas fechaduras e seus ferrolhos, como também o muro do tanque de Hazelá, ao pé do jardim do rei, e até os degraus que descem até a casa de Davi. Depois dele, edificou Neemias, filho de Aduque, líder da metade de Bet-Zur, até defronte do sepulcro de Davi, até o tanque artificial, até a casa dos valentes. Depois de repararem os levitas, Reum, filho de Bani, e ao lado dele, Razabias, líder da metade de Keila, no seu distrito. Depois repararam seus irmãos, Bavai, filho de Hanedab, líder da outra metade de Keila. Ao seu lado reparou Esser, filho de Jesua, líder de Mispa, outra porção defronte à subida da casa das armas à esquina. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zebai, outra medida de porção até a esquina,
até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois reparou Meremote, o filho de Urias, o filho de Cós, outra porção desde a casa de Eliasibe, o sumo sacerdote, até a extremidade da casa de Eliasibe. E depois repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois reparou Benjamim, Rassube, de fronte da sua casa. Depois reparou Azarias, filho de Maaseias, filho de Ananias, junto à casa. Depois reparou Binui, filho de Enadade, outra porção, desde a casa de Azarias até a esquina, até a casa do canto. Palau, filho de Uzai, reparou defronte da esquina e a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois, Pedaías, filho de Paróis. Ora, os netineus habitavam em Ofel, até defronte das portas e das águas, para o oriente, até a torre alta. Depois, repararam os tecoítas, outra proporção, defronte da torre grande e alta, e até o muro de Ofel. Desde acima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um de frente para a sua casa. Depois deles, reparou Zadok, líder de Imer, de frente para a sua casa, e depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, Hanum, filho de Zalaf, o sexto. A outra porção, depois dele reparou Mesulão, filho de Berequias, de frente para a porta da câmara. Depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos netineus e mercadores, de frente à porta de Mificade, até a câmara do canto, e entre a câmara do canto e a porta das ovelhas. Repararam os ourives e os mercadores. Meus amados, o capítulo de número 3, ele deixa bem claro para nós, apesar de ser uma leitura um tanto quanto complexa, que não se trata apenas de uma descrição de algo que está sendo realizado, um acontecimento que está sendo realizado, mas é uma descrição precisa de quem está fazendo aquilo que precisa ser feito. Então está se dizendo ali que existe uma obra sendo realizada e existem pessoas que se doaram, se dispuseram para essa obra. E eu acho que é interessante nós levarmos em consideração que algumas dessas pessoas, o que elas estão acostumadas a fazer, também está sendo descrito. Ourives, boticários, pessoas que não têm relação com a construção civil, elas estão trabalhando na edificação dos muros. Pessoas que nem são de Jerusalém estão trabalhando na edificação dos muros. É muito o que nós estamos nos dispondo a fazer. E quando eu digo isso, amados, eu não estou falando só para quem está voltado para esse projeto, para um projeto especificamente. Eu estou falando de todos aqueles que se doam a desenvolver uma obra no reino de Deus. Todos que se doam a desenvolver uma obra do reino de Deus precisa se achar como pessoas que não são habilitadas para fazer. Porque o nosso grande erro é quando nós achamos que nós estamos habilitados para fazer parte dessa obra. Nós não devemos. Você já notou que existem pessoas que elas se desviam, e se desviam por quê? Se desviam porque erraram. E porque elas erraram, elas não se acham mais dignas de fazer parte desse projeto. E o que nós temos que lembrar todos os dias é que nós não somos dignos nem quando nós fazemos aquilo que nós achamos estar certo. Porque o que nos faz digno a fazer parte dessa obra não é o serviço que nós desempenhamos. O que nos faz digno de fazermos parte dessa obra é a dignidade do rei que nos chamou para fazer parte desse reino. A dignidade nunca vai estar em nós.
vai sempre estar na figura de Jesus, que nos chamou para fazer parte dessa obra. Nós temos que realizar essa obra não porque nós nos achamos dignos, mas porque nós vimos dignidade nessa obra que precisa ser feita. Os muros estavam fendidos e pessoas precisavam trabalhar para que acontecesse. E sabe o que eu acho interessante? É que o texto diz que ao seu lado, nós precisamos cada um fazer a nossa parte. Cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. Eu sempre digo que existem 3 tipos de pessoas no desempenho da obra do Senhor Jesus. Há aqueles que estão à frente da carroça e eles estão puxando a carroça para frente, e glória a Deus por essas pessoas que estão puxando a carroça para frente, porque afinal de contas nós precisamos evoluir, progredir. Há aqueles que puxam a carroça para trás. E é horrível esse tipo de pessoa porque não querem ver a evolução do projeto. Mas pior do que os 2 que eu descrevi são aqueles que sobem sobre a carroça e ficam esperando para ver para que lado ela vai tendenciar. Um texto como esse do capítulo de número 3, ele está nos chamando a nós nos posicionarmos no nosso lugar na obra do Senhor. A nós entendermos que, ainda que eu não tenha prerrogativas ou insígnias para fazer ou desempenhar a obra, eu preciso me doar a fazer e desempenhar a obra. Eu preciso lembrar a vocês da intenção do coração de Davi de construir algo para Deus. Davi não é o contexto que nós estamos falando, mas faz parte. Davi, quando ele se doa a construir o templo, a primeira coisa que Deus fala com ele é: eu não sou Deus para que habite em templos feitos por mãos humanas. Deus estava dizendo para Davi, eu não te pedi nada, mas Davi teve uma intenção no seu coração. E essa intenção no coração de Davi, ela foi honrada por Deus. Não porque Davi fez, porque não foi Davi quem construiu o templo, mas porque Davi quis construir o templo, Deus honrou a atitude do coração de Davi. Deus não está procurando pessoas qualificadas para fazer a sua obra. Deus está procurando pessoas que estejam dispostas a realizar a sua obra. Eu não vou construir um muro porque eu sou um ourives. Não, você vai construir um muro porque você quer. E é interessante que as pessoas construíam os muros e esses muros estavam, às vezes, de frente para a sua casa. Você atua nessa obra não por você somente, mas por todos aqueles que cercam você. Então, é importante nós guardarmos no nosso coração que cada um de nós temos um lugar nessa obra. E muito embora alguns venham dizer para nós que não temos, que alguns venham dizer para nós que a gente não tem qualificação para isso, que alguns venham dizer para nós que a nossa vida de alguma forma nos desabona a fazer aquilo que nós nos doamos a fazer, tudo bem. Tudo bem. Ah, mas você conhece bem quem está fazendo essa obra? Não, eu conheço o dono dela. Eu conheço o dono dessa obra. E o dono dessa obra é aquele quem nos justifica para fazermos essa obra. Então, que nós venhamos fortalecer as nossas mãos, levantar os nossos olhos, que nós venhamos fortificar as nossas vidas, para que nós venhamos todos os dias lembrarmos de que a obra que nós estamos fazendo, ela não é nossa. Essa obra é do Senhor. E nós estamos fazendo parte dela, não porque somos qualificados a fazer, mas foi porque o Senhor, por sua graça e misericórdia, nos comissionou a desempenhar. Jesus é especialista em trabalhar com os mais desqualificados da sociedade. Ele é aquele que se utiliza da prostituta, ele é aquele que se utiliza do coxo, ele é aquele que se utiliza do publicano, ele é aquele que se utiliza daqueles que a sociedade secular rechaçou, rejeitou.
Ele ainda continua sendo aquele que estende a mão, que firma os pés, que coloca na nossa mão o arado. E ele diz: eu estou contando com você. Deus está contando conosco nessa obra. Vamos levantar a nossa cabeça e vamos fazer essa obra com o coração aberto.